vamos lá. Sermão da Montanha, que está no capítulo 5, todo mundo sabe, né? Então abra sua Bíblia no capítulo de número 5. Vou pedir aí, criança, silêncio, tá bom? Tá bom? Preste bastante atenção. Mateus 5, vamos lá. Ó, o versículo, a leitura vai ser um pouco extensa, então eu mesmo vou fazer. Dá para pôr aí? Vai pôr não, mas eu vou acompanhando. É capítulo 5, a partir do 17. O que acontece? O Sermão da Montanha, o próximo tópico que a gente ia tratar é sobre lei. Falar sobre lei aqui vai ser muito difícil. Então eu vou fazer só um resumo. E se você tiver alguma dúvida sobre isso, mas só para dizer que eu não pulei. Ó, o pastor pulou algumas partes. Não. O Sermão da Montanha é muito difícil a gente falar. Seria para um tema, para um estudo, não para o culto público. Mas nós aqui damos ensino em culto público mesmo, que é o culto que todo mundo está aqui. Quarta-feira, às vezes acaba faltando muita gente. Às vezes pessoa por necessidade, tem gente que não quer. Mas a gente vai tentar mesmo assim. Jesus falou sobre a lei. Porque existe uma confusão sobre devemos ou não devemos obedecer à lei. É uma confusão que existe dentro do Evangelho. E nós vamos tentar esclarecer em rápidas palavras. Lógico que isso aqui não vai ser o suficiente, mas nós vamos tentar esclarecer rapidinho aqui em nome de Jesus. E depois Jesus fala sobre ira, sobre homicídio e sobre a ira. Vamos tentar resumir, fazer essa leitura. Eu vou fazer na leitura e vão acompanhando. Capítulo 5, nós vamos fazer a primeira leitura, é do 17 até o 20. Eu mesmo vou fazer essa leitura. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Em verdade vos digo que até o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um só traço se omitirá da lei, nem que tudo, até que tudo seja cumprido. Versículo 19, esse aqui é interessante e importante. Qualquer um que desobedecer um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, aqui dá um entendimento que a gente tem que cumprir a lei. Será? Vamos aprender isso já já. Versículo 20. Pois vos digo que, se a vossa justiça não ser superior à dos mestres da lei, ou aos fariseus, né? E de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Só baixe tua cabeça, feche os teus olhos. Eu quero fazer primeiro uma oração que eu não fiz aqui ainda, para pedir a direção de Deus, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, fala conosco nessa noite, ó Espírito Santo. Que difícil vai ser aqui, mas eu tenho certeza que o Espírito vai agora conduzir aqueles que têm mais entendimento, que têm menos entendimento, para que a gente chegue num consenso e eles aprendam a palavra. Meu Deus, nos ajuda, ó Espírito Santo, em nome de Jesus. Irmãos, quando Jesus veio à terra, ele propagou um novo reino. Um novo reino. Tinha um reino, mas ele trouxe. Eu, porém, vos digo, ele trouxe um novo reino para nós. E as regras desse reino, elas vieram no Sermão da Montanha, que está do capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. São as regras desse reino. E esse reino é aberto para todos. Esse reino, ele teve uma plataforma de governo. O que é uma plataforma de governo? Nós vemos aí o governo passado, o Bolsonaro, ele tinha a sua plataforma de governo, não tinha? Nós vemos o governo atual, ele tem a sua plataforma de governo, né? Mas ele teve a sua plataforma de governo. Ele falou, ó, se vocês votarem em mim, eu vou aqui fazer isso, vou tentar fazer aquilo. O governo Bolsonaro fez isso e tantos outros. A plataforma do governo de Deus, preste atenção, a plataforma do governo de Deus está aqui, ó, Bíblia Sagrada, Sermão da Montanha. E ele ensinou várias coisas. Só que a plataforma do governo de Jesus é diferente. Que ele falou, quem quiser fazer parte do meu reino, tem que ser humilde. Ele falou, o que, pastor? Como é que é? Quem quiser parte do meu reino, tem que levar desaforo para casa, tem que ser manso. O que, pastor? Levar desaforo para casa? Quem quiser fazer parte do meu reino, tem que ser perseguido. Quem é que gosta de ser perseguido aqui? Levanta a mão. Ninguém. Mas para fazer parte desse reino, você muitas vezes vai ser perseguido. Para fazer parte desse reino, tem que amar o inimigo. Quem ama o inimigo aqui? Levanta a mão. Difícil, né? Tafarel, muito difícil. Mas essa é a plataforma do governo de Deus.
É muito diferente da plataforma do governo humano. E ele veio ensinando muitas coisas. Quando ele veio falar sobre lei, a lei, quando se fala de lei, fala do Antigo Testamento, a lei de Moisés. Todo mundo já ouviu falar, né, das leis. E a lei, para você entender a lei, ela é dividida em 3 partes. Para ficar bem fácil, vamos fazer assim, ó. Quando você ouvir falar de lei na Bíblia, divida ela em 3 partes, porque a lei é dividida em 3 partes. A lei é dividida na parte civil, a lei é dividida na parte cerimonial e a lei é dividida na parte moral. E quando o texto diz, ó, todos temos que cumprir essa lei, Jesus não está falando da lei civil. Por quê, irmã Janete? Porque a lei civil tratava a relação entre eles, os negócios que eles faziam, casamento. Então essa é a lei civil, como nós temos a nossa lei civil mesmo. Você não tem que casar no cartório? Não adianta o Henry chegou aqui, ó, pastor, eu quero casar. Beleza, filho, mas vai lá no cartório primeiro. É uma lei civil. Então quando o Senhor Jesus falou que nós temos que cumprir essa lei, Ele não está falando da lei civil, que era uma lei dos judeus, que eles tratavam uns com os outros, os negócios que eles faziam. Também tinha a lei cerimonial, mas era uma lei que era sacrificial, ou seja, era aqueles animais que eles levavam para o templo e lá faziam o sacrifício. Essa lei cerimonial, irmã Meire, você também não precisa de cumprir. Por quê? Porque Jesus já cumpriu, Ele foi o sacrifício por nós. Ele é o sacrifício. Então hoje, você não precisa levar um carneiro, você não precisa matar um cordeiro, espiar o sangue dele. Essas são as leis cerimoniais, voltada para o sacrifício de Cristo. Mas quando se fala da lei moral, o que nós chamamos, e a lei moral ela é identificada como decálogo. Quem sabe o que é o decálogo aqui? Quem sabe o que é decálogo aqui? Já ouviram essa palavra? O que é? Fala. O que é o decálogo? Vamos, irmão? Ô, irmão, tem um tempo, hoje eu não vou trabalhar. Irmão, está filmando aqui, vocês vão passar essa vergonha. O que é o decálogo? Oh, glória! Decálogo vem de 10. Os 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, você lembra? Não cobiçarás. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma. Então quando se fala de obedecer à lei, preste atenção, não é a lei civil que eles tinham um acordo. Por exemplo, na lei civil tinha algo lá que dizia que o homem não podia cortar o bigode nem o cabelo. Os homens aqui estão tudo com o cabelo cortado e bem bonito, estão tudo alinhado mesmo aí. O Rodrigo nem cabelo tem, né? Não tem problema, né, Rodrigo? Mais fácil. Mas ele não é de Israel, não. Ele não é de Israel, não foi. Ele não seguiu. Existia um princípio. Eles não podiam. Por que Deus criou aquelas leis? Para que eles não se parecessem com os povos que estavam ao seu redor. Então Deus criou. Mas não é essa lei que nós temos que seguir. Quando se fala de seguir uma lei, falando do Antigo Testamento, nós estamos falando dos 10 mandamentos. Porque é uma lei moral, não só para o povo de Israel, mas não só para nós cristãos. É uma lei moral para a humanidade. Porque daquela lei seguiu todos os princípios. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E aquela lei, ela foi escrita com o dedo de Deus. Foi o dedo de Deus que escreveu aquela lei. Aquela lei era carregada na Arca da Aliança, lá dentro. Então quando se fala de lei, quando se fala, mas os crentes têm que seguir a lei é a lei moral. É os 10 mandamentos que você tinha que seguir antigamente, tem que seguir até hoje. A lei era voltada para o amor a Deus e para o amor ao próximo. Então, resumidamente, quando se fala de lei, quando Jesus falou, eu não vim abirrogar a lei, eu não vim trazer uma nova igreja, eu vim aqui cumprir a lei. Ele cumpriu, ele sofreu a circuncisão, ele cumpriu tudo aquilo, cumpriu a lei cerimonial porque ele foi morto. E hoje a lei moral, que é os 10 mandamentos, essa sim, nós temos que cumprir para o resto da vida. O resto da vida. Essa sim nós temos que cumprir. Então quando você ouvir falar de lei, a ideia é essa, da gente cumprir a lei moral. Depois dá uma lida, eu ia dar uma lida dos 10 mandamentos, mas não vai dar tempo. Mas isso é muito fácil. Pega uma Bíblia ou até na internet, dá uma lida lá nos 10 mandamentos depois, e você vai entender o que significa a lei moral. São princípios que foram criados por Deus, e é uma lei que serve para toda a humanidade. Você sabia que esse dia eu vi o juiz do STF, o Dino,
Flávio Dino, ele estava usando uma Bíblia, ele tirou uma foto com a Bíblia. Ele falou, eu vi na verdade uma entrevista dele, ele citando versículos bíblicos. Porque a Bíblia, ela serve como base, ela é a lei moral para toda a humanidade. Então, quando se falar de lei, entenda bem, a gente está falando do decálogo, ou dos 10 mandamentos. Amém? Entendidos até aí? Só que agora a coisa vai ficar mais difícil. Nós vamos entrar em outro ponto do Sermão da Montanha. Na minha Bíblia está homicídio, mas eu não sei se é porque esse título, mas nós vamos falar mais sobre ira aqui. Eu vou continuar a leitura no versículo 21 em diante aí. Se você não fechou a sua Bíblia, ou se a Ana vai colocar lá, Ana Júlia, põe lá. A partir do 21, nós vamos ler do 21 até o 26. Eu vou fazer a leitura toda, porque a gente não tem tempo de comentar tópico por tópico, e a gente vai comentar com vocês agora, tá bom? Vou fazer a leitura aqui, ó. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás. Você está colocando, deixa eu ler ali para os irmãos acompanhar. Não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Próximo versículo, 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, segura aí, Ana Júlia. O que é encolerizar? Irrar, raiva, né? Ou melhor, ódio. A palavra encolerizar vem de cólera. A cólera, quem sabe o que é cólera? É uma doença. Já ouviram falar da cólera? É uma doença que está no intestino. Eu pensei que tinha alguma coisa a ver, mas na verdade não tem nada a ver. É mais a língua portuguesa, que a palavra cólera tem a ver com raiva. Então você pode trocar a palavra encolerizar por raiva. Então vamos lá. Qualquer que sem motivo se irá contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca, a palavra raca significa endemoniado, né? Uma palavra assim. Se você começar a falar assim, raca, ou continua a leitura, será réu do sinédrio. Ou qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Tem gente que fala, não pode chamar outro de louco porque vai para o inferno. É por causa dessa expressão que está aí. Se chamar alguém de louco, vai ser réu do fogo do inferno. Continua, Ana Júlia. Portanto, eita, vai ficar difícil, hein? Eita, Ronaldo, agora vai complicar, hein? Tem alguém que se quiser sair, pode sair agora, hein? Fecha a porta aí, hein? Fecha a porta aí, tem que sair daí. Portanto, se trouxer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, eita Deus, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Versículo 25. Depois eu vou comentar isso aí. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te lancem na prisão. Continua. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Até aí tudo bem. Existe diferença entre raiva e ira? O que vocês acham? Sim? O que é uma raiva? Ou seja, você está andando, tem um trupicão lá na... Que raiva! Isso, a gente fala assim, que raiva! Hã? Fala até em línguas, depende da pancada. Esses dias, a irmã Janete, com todo carinho, eu estava saindo correndo para trabalhar, ela me deu um café quente. E eu saí, Chevias, eu falei Chevias na hora, irmão. Eu saí na correria com o carro para ir para casa, para me trocar, para ir trabalhar. Eu fui colocar o copo de café aonde? No meu colo, irmão. Já estou imaginando, né? Na correria, aleluia, foi aleluia mesmo. Põe aleluia, glória a Deus e louvado seja o nome do Senhor. Esse café quente caiu no meu colo, irmão. Jesus. Mas que raiva. Que raiva, irmão. Mas passou rápido, né? Depois de... Foi uma raiva. Uma raiva. Então tem diferença, Rodrigo. Raiva é uma coisa e ira. Tá complicando, hein? O negócio tá ficando feio, Duda. Então quer dizer que a ira é diferente da raiva. A raiva, você tá lá, você abre o cartão de crédito, a fatura, vê lá
R$ 1.000 a mais. Você fica com raiva, às vezes até irado, né? Mas não fica irado. Isso é raiva. Agora a ira ou a cólera é algo que você vai guardando, e aquilo vira uma mágoa, aquilo vira um rancor. O que Jesus estava ensinando? Ele não estava ensinando um novo mandamento, não. Ele falou assim: ouviste o que foi dito? Ele falou assim: o homicídio. Ele falou assim: olha, vou ler o versículo para falar as palavras que ele disse. Olha lá, vamos lá. Ouviste o que foi dito: não matarás. Ou seja, a ideia dos judeus que todo mundo tinha é o seguinte: alguém que mata alguém é porque ele está irado com aquela pessoa, e ele ia e matava, e demonstrava a sua ira. Jesus complicou a situação. Ele falou o seguinte: não precisa de matar. Às vezes você está matando alguém por dentro. O ódio é tão intenso que você sai até aquela baba, assim, sabe quando você vê aquela pessoa e você sai até aquele veneno aqui do lado. Seu olho esbugalha, o estômago. Jesus ampliou a discussão nele. Ele falou: olha, não é só matando que você mostra a ira. Muitas vezes nós estamos irados aqui dentro. Nós estamos matando as pessoas por dentro, que a ira está aqui. Aleluia. E Jesus foi: olha, vamos lá, vamos ler. Não sou eu que estou inventando nada, Ronaldo, está escrito aqui. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se irá contra o seu irmão está sujeito a julgamento. É pecado irar? A Laís falou que não. Ela já foi, depois ela falou: caramba, será que eu falei certo? Pastor, que o senhor foi falar meu nome? Quem concorda? Vamos lá, a Laís é que vai mandar agora no negócio. Quem concorda com a Laís? A ira é pecado? Quem concorda com a Laís? A Laís disse que não. Ela falou: não, pastor, não é. Só a família que gosta de você, Laís. O resto não. Ah, essa Laís, essa é das nossas. Aleluia. A palavra de Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, ficamos às vezes chateados, ou temos alguma raiva por alguma situação. Amém. O próprio Senhor Jesus, quando é uma situação de justiça, por exemplo, o Senhor Jesus não chegou chutando tudo lá no templo? Ficou bravo. Ou seja, o que aconteceu? Os camaradas tiveram uma ideia. O pessoal vinha viajando, levando, trazendo os cordeiros lá para apresentar de sacrifício no templo. Chegava tudo machucado. Aí o sacerdote falou: não, esse animal está machucado, sujo, não pode ser apresentado. Aí o que eles tiveram? A brilhante ideia: vamos vender uns cordeiros aqui no templo pelo triplo do preço. Olha só, isso não acontece só hoje não. Isso é a maldade no coração do homem, vem de muito tempo, Leide. Teve uma chuva aqui em Jundiapé, em Mogi, de granizo, que destruiu todos os telhados. Todos não, né? O meu, graças a Deus, ficou firme lá. Mas muito telhado foi destruído. O que os donos de depósito fizeram? Aumentaram o preço do quê? A maldade não existe só hoje, não existe de muito tempo. Aí Jesus viu isso e se irou. Então a ira dele tinha uma justificativa: irai-vos, mas não pequeis. Agora, quando a ira, ela vai se tornando um sentimento de mágoa, de rancor, isso começa a interferir na nossa vida. A palavra de Deus no livro de Hebreus diz que quando a gente não fica com o nosso coração amargurado, que é isso que a ira vai fazer na gente, a gente começa a privar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Sem contar, irmão, que a gente viver irado com as pessoas é muito ruim, né? Interfere na nossa vida. Às vezes a pessoa nem sabe que eu tenho raiva dele, para ele nem está afetando, mas afeta você. Afeta você. E aí piora. Jesus só piora a situação. Esse Jesus é uma bênção, né? Jesus só piora. Ele continua dizendo assim: olha, eu vou dizer mais. Aquele cara que está trazendo a oferta, a oferta não é só dinheiro, tá? Cuidado com esses pastores que tudo oferta, fala que como o Henry falou aqui, a oferta não é só dinheiro, é o nosso culto. Então Jesus falou: e digo mais, olha, aquele camarada que traz a sua oferta, mas lembrar que tem alguma coisa contra, ele aconselha o quê? Olha, larga a tua oferta lá, e é melhor se reconciliar primeiro. Irmãos, hoje eu não quero pedir que você saia daqui agora. Não, pastor, deixa eu largar o culto e sair pedindo perdão para meio mundo aí. Eu, como pastor, devo ter muitas pessoas que não gostaram de mim. Sabe quando o pastor fica bom? É quando ele para de pastorear. Eu fui numa igreja que eu pastoreei, Carlinhos, e eles me convidaram para pregar lá, Rodrigo. Eu fui lá.
Falei, você tem certeza que vocês estão me convidando para ir aí? Eu tenho, pastor, porque eu tinha um grupinho que gostava de mim. E aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, no final do culto tinha uma fila de irmão pedindo perdão para mim. Eu falei, caramba, eu não sabia que eu estava tão... E aí, meio, tinha outra fila de irmão que viu, pastor, como eu te amo. Mas quando eu estava aqui, pastor, eu vou esperar, as pessoas não vão usar, que está sendo, né? Pastor só é bom quando para de pastorear. Irmão, eu não estou chateado, você pode reclamar, fazer crítica, isso é normal. Na posição de líder, o meu chefe é criticado, o pai de família é criticado, o governo do estado é criticado, o presidente da república é criticado. Por que o pastor da igreja? Nós somos criticados. Por que o pastor da igreja não pode ser criticado? Podemos. A gente chega sempre no conceito e tenta resolver os problemas. Então eu estou falando isso porque eu imagine a quantidade de pessoas que pode estar chateada comigo, então eu vou ter que fazer uma lista para ir. Não é isso que eu estou querendo. Ou pelo menos aqueles problemas mais difíceis, ou pelo menos que a partir de agora você está recebendo esse entendimento aí. Então a partir de agora você vai começar a trabalhar isso melhor na tua vida, e vai começar a trabalhar para que esse sentimento, essas dificuldades, as diferenças de opinião não vire uma cólera, não vire uma ira, não vire uma amargura. Como tem gente amargurada nesse mundo, irmão. Como tem gente amargurada no mundo. Sabe aquelas pessoas que se encontram e falam, ó vida, ó céu, ó azar. Eu tinha um colega que ele passava o serviço para mim, e ele era um desse tipo de pessoa, mas quando ele reclamava de tudo. Quando ele passava o serviço para mim, eu falei, meu Deus, eu ficava desesperado. Eu falei, o que eu vou encontrar lá no meu setor? Quando eu chegava lá, nem dava tudo aquilo. Então quando a gente convive isso, a cólera é uma raiz que enraiza e a gente consegue ainda contaminar. Deixa eu te dar um exemplo aqui. Vamos lá para o primeiro livro da Bíblia. Vamos lá. Já estou terminando. Tenho 10 minutos ali ainda. Estou terminando. Essa aqui eu tenho que falar. Primeiro, já que estamos falando de homicídio, qual foi o primeiro homicídio registrado na Bíblia? Quem sabe? Oh, aleluia! Muito bom. Caramba, isso aí mesmo. Foi quem que matou quem mesmo? Como é que foi a história? Caim que matou Abel, né? E o problema nosso, irmão, sabe que a gente tem os meus cachorros. Eu tenho 2 cachorrinhos lá agora, e os 2 são machos, Carlinho. E Thaís, o bicho pega lá. E aí eles vivem brigando. Hoje não saíram no tapa lá, e a Ruth foi se meter, tomou-lhe uma mordida aí na mão. Ela tá lá com a mão machucada. Depois eu dou um beijinho, vai ficar bom, tá bom? Estava com a mão machucada, que ela foi se intrometer na briga. Só que o que acontece, Laís, é interessante. Eles brigam, a gente separa, depois um está cheirando o outro. Então lá como se nada. Eu fico olhando aquilo ali e fico achando, né? Como é que pode, né? Os 2 se cataram aqui, quase se mataram. Mas depois estavam um sentadinho do lado do outro, né? Como a gente podia ser assim, né, Márcia? Tá boa! Se já está tentando, é uma boa. Hein, Ruth? A gente sai do tapa, panela que voa, tampa de garrafa, né? Depois a gente senta junto e fala, oh, eu te amo, meu amor, oh, meu bem. Que bom seria assim, né, Leide? Que bom seria assim, Carlinho Camille lá, hein, Tafarel? Que bom seria assim, Rodrigo? Que bom seria, né? Mas infelizmente não é assim, irmão. A gente guarda aquele rancor, a gente guarda aquela mágoa e vai segurando. Vamos falar um pouco de Caim e Abel? Olha só, preste bastante atenção. Conheceu Adão, tornou, vamos lá, ao cabo, versículo 4, versículo 3. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, tá bom? Então Caim trouxe uma oferta do fruto, ou seja, ele cuidava, ele era agricultor, vamos dizer assim. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura delas. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Ou seja, antes de continuar, Abel era o que? Pastor de ovelhas. Então Caim trouxe o fruto da terra e Abel trouxe o fruto do campo. Aí já está escrito aqui que Deus atentou para a oferta de Abel, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e caiu o seu semblante. Então disse o Senhor:
O Senhor perguntou para Caim: por que tirar? Porque está bravinho aí. Sabe aquele siri na lata? Aquele povo bravinho? Sabe aquele povo? Obrigado. Siri na lata é uma expressão que a gente... Eu lá sou de Santos e a gente caçava siri. Eu caçava nada, eu lá voltei perder tempo. O pessoal trazia siri pra gente, caranguejo, e a gente colocava numa lata. Aí o que acontece? Toda vez... Como é que é o seu nome mesmo, senhor? Francisco. Toda vez, seu Francisco, que a gente ia pegar o caranguejo, ele fazia assim, ó, com as patas assim. Você ia pegar eles. Então tem muita gente que é siri na lata. Tem uns irmãos aqui que é siri na lata. Tem uns irmãos na empresa que é siri na lata. Os seus filhos às vezes são siri na lata. Você não fala um negocinho, né? Siri na lata. Então Deus falou assim para Caim: ô siri na lata, ô bravinho, por que está bravinho? Por que tiraste que caiu o seu semblante? Se você tivesse feito bem, não seria aceito? Ele está perguntando. Se você tivesse feito coisa boa, eu não tinha aceito a tua oferta, meu camarada. Se eu não aceitei, porque você fez alguma coisa errada. Deus falando para... Eu estou aqui traduzindo, tá? Se não procede bem, o pecado já dá porta, querendo conquistar-te, mas sobre ele dominará. Ou seja, o pecado... Deixa eu explicar melhor, para a gente finalizar. Vou finalizar com essa história aqui, vamos lá. Eu sempre me questionei, Leide, por que Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a de Abel? Deus tem filho predileto? O que vocês acham? Tem filho predileto? Deus tem filho predileto? Por que ele então aceitou a oferta de um e não aceitou do outro? Eu sempre me encafifei com isso. Não, mas não está escrito que ele não deu primícia lá, né? Está dizendo que cada um deu sua oferta. E Abel não fala? Caim não fala? Sim. Ah, você está chegando onde eu quero chegar. Ah, vocês estão chegando onde eu quero chegar. Não, porque lá não fala que Caim deu sobra, deu uma oferta, né? Lá tudo bem, fala da primícia, legal essa tradução aí. Mas não fala que Caim deu sobra. Vou ler de novo. E tem um detalhe que eu achei muito curioso aqui. Olha lá, vamos lá. Mas para Caim, versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta ele não atentou. Ou seja, não foi que Deus não aceitou a oferta de Caim. Deus não aceitou primeiro Caim. Ou seja, o que é para... Olha, preste atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Não foi o problema, não foi a oferta de Caim. O problema era o próprio Caim. Porque provavelmente ele era uma pessoa iracunda. Provavelmente ele era uma pessoa cheia de cólera. Veja bem, a Bíblia fala: Deus não atentou para Caim e para a sua oferta. Então o problema não era a oferta. O problema era Caim. O problema era o coração de Caim. Mas vocês estão chegando onde eu não quero chegar. Então o problema não foi a oferta. Eu sempre encafifei e falei: mas caramba, por que será, né? A Bíblia não fala. E tem esse detalhe, olha só: Deus não atentou para Caim e consequentemente para a sua oferta. O que eu aprendi com isso? Irmão, se nós trouxermos uma oferta, mas se o nosso coração não está voltado para Deus, essa oferta não vai ser aceita. Tanto dinheiro, como sua vida, como seu culto. O que acontece? Deus falou: olha, eu estou vendo aí, está nascendo uma maldade no seu coração, ô Caim. Por que você está irado? O pecado está à porta aí, Caim. Olha o que você vai fazer, Caim. Olha o que você vai fazer, Caim. E Deus falou uma coisa muito importante. Tem gente que fala assim: pastor, eu não me aguento. Pastor pisou no meu calo, eu falo mesmo. Pastor, eu falo na lata. Pastor, não me segurei, quando eu vi já falei. Deus deu o recado aqui, disse: sobre o seu pecado dominarás. A gente tem domínio sobre o nosso pecado. Nasce o sentimento, a raiva, a ira, mas nós temos o domínio de ter o equilíbrio e tentar relevar. Você já pensou se a gente fosse falar tudo o que a gente pensa? Hein, Henry? Você fosse falar tudo o que você pensa para sua esposa? Íamos ter um cancelamento de casamento. Já pensou se eu falasse tudo o que eu penso para minha esposa? Onde está o equilíbrio? Tem coisas que se fala, tem coisas que não se fala, tem coisas que tem a hora certa de falar, tem coisas que é melhor nem falar. E o problema não foi a oferta, foi o coração dele. Vocês falaram bem, Deus não tem filho predileto. Deus, ele ama a todos,
mas o tratamento com seus filhos são diferentes, porque nós somos diferentes. Laís, você tem 2 filhos, é isso? Mais algum que eu não saiba? Só 2, né? Ela ama os 2 do mesmo jeito. As regras são para os 2 do mesmo jeito. Mas o tratamento tem que ser diferente, porque um é diferente do outro. Primeiro que um é homem, outro é mulher. O mesmo caso meu. Eu tenho 2 filhos. Eu amo os 2 do mesmo jeito. As regras são iguais para o mesmo jeito. Mas às vezes com um ou com o outro tem que chegar mais firme. Tem que dar um sopro. É que às vezes o filho fala, gosta mais de não sei quem. E se eu vejo velho falando isso aí, minha mãe gosta mais de não sei quem, de não sei quem. Eu vejo gente velha falando isso aí, não é adolescente não é adultinho, nem é na júnior. Eu vejo gente velha falando isso aí, que eu não falo com a minha irmã, que eu não falo com meu pai, porque meu pai gosta mais. A gente ama todos os filhos, a regra é para todos, mas o tratamento é diferente, porque nós somos diferentes. A irmã levantou a mão? Duda, quando você virar mãe, aí você vai entender muita coisa. Quem mais aí? Cadê a Lidiane? Tá aí? Deixa ela sair que depois eu falo para ela. Somos filhos. O amor de Deus é todo. Aí. Eu sou acusado. Diz que lá na minha casa, diz que a Ruth gosta mais do Éder e eu gosto mais da Ana Júlia. Fica essas confusão. Isso é gente velha, irmão, que fala isso aí. Deus ama todos. A regra de Deus é a mesma para todos. É a palavra, está aqui, ó. É a regra de Deus para a tua vida, para a minha vida e para a nossa vida. Mas o tratamento às vezes tem que ser diferente, porque nós somos diferentes. E Deus, ele encontra e fala, não, com você eu tenho que chegar mais junto. O problema não foi a oferta, o problema foi Caim. O coração dele já estava nebuloso. Aquele coração que vocês falam, coração peludo, coração, não é esse tipo de coisa. Nasceu a ira dentro dele. Ao ponto de que, irmã Janete? Ele foi lá e matou o próprio irmão. Interessante, mas por que Deus interviu, irmão? Na hora que você vai pecar, que a gente vai pecar, tá bom? Eu também não estou ileso. Na hora que a gente vai pecar, não pense que Deus vai bradar, vai mandar o anjo Miguel, o anjo Gabriel, o anjo... Estão inventando os nomes de anjo aí também, né? Deus não vai mandar um anjo, vai bradar na sua frente. Se você tiver que pecar, você vai pecar, filho. Mas as consequências você vai sofrer. E o que Deus está tratando, irmão, é aqui dentro. Porque o externo é muito fácil, mas Ele está tratando aqui dentro. O próximo pregação que a gente vai fazer, eu posso até adiantar, é sobre o adultério, que é a mesma coisa. Ele fala assim, olha, antigamente o adultério precisa ser consumado. Jesus veio trazendo um outro ensinamento, dizendo, se você só pensar, já estou até adiantando, não preciso nem te pregar, mas se você só pensar, já cometeu o adultério. Aí Jesus continua dizendo, se o teu olho te escandalizar, arranca ele fora. Se tua mão te escandalizar, arranca a sua mão fora. Ô pastor, arrancar, o senhor quer que eu fique com olho? O senhor quer que eu fique sem mão? Por que Jesus falou isso? É isso que Deus quer da gente, Laís? É isso, Duda? Hein, ô Tafarel, você acha que Deus quer que arranque a mão, você saia sem a mão daqui? Ou seja, por que Deus falou isso aí, seu Francisco? Porque Ele falou assim, ó, nós temos que ser, quanto ao pecado, nós temos que ser radical, arrancar ele da nossa vida. Arranque o pecado da tua vida, fuja dele. E a ira é um problema muito sério, que a gente vai guardando a mágoa, o rancor, isso causa uma tristeza, brigas, discórdias e até assassinatos, como a gente sabe que acontece aqui. Isso é muito ruim. Mas Deus trouxe aqui um ensinamento para vocês nessa noite, em nome de Jesus. Aprendi, pastor, que hoje eu vou tentar não me irar mais. Vou tentar relevar algumas situações. Releva algumas situações. Sabe? Deixa passar. Respira. Conta até 10. Mas pastor, já conta até... Então conta até 20. Dá um glória a Deus. Foi o que eu fiz quando o café quente caiu na minha coxa. Glória a Deus. Não, mentira, não fiz isso não. Mas também não xinguei ninguém, mas fiquei morrendo de raiva. Releve, irmão. Vamos saber lidar com as pessoas. Nem tudo deve ser falado. Tome cuidado com a forma que você fala com as pessoas, a forma que você se manifesta, a forma que você lida. Dentro de casais, eu tenho muitos casais aqui, como nós temos problema nessas áreas, né? Como o pastor Roberto já deve ter quantas visitas a gente já faz. Uma vez eu cheguei na casa do irmão que eu tive que já separando a briga, né? A Ruth segurou a mulher do lado, eu segurei o homem do outro. Como a gente erra nesse ponto.
vai se irando, o coração vai ficando triste, a raiz da amargura nasce no seu coração e você começa a privar a ação. Deus quer agir na sua vida, mas Ele precisa encontrar um coração aberto, né? Não é sem defeito não, tá? Defeito todos nós temos. Mas hoje eu aprendi, pastor, que eu vou aprender a relevar mais, a pensar mais, a pensar antes de falar. Ô pastor, não aguento, pastor, sobe aqui o sangue. Mas hoje você aprendeu que a ira, ela é um problema muito sério para nós. E se a gente vem com esse coração irado, Deus... o problema de Caim não foi a oferta, o problema foi ele, foi o coração, como a Meire falou. E Deus quer receber o seu culto aqui nessa noite, amém? Ele quer receber, Ele quer receber. Ele quer que você venha feliz aqui, Ele quer receber o seu culto. Se você percebe que isso acontece na sua vida, se existem situações que são muito sérias, não é que situações bobinhas, mas situações sérias que você acha que precisa resolver, procure resolver, para que você tenha o coração aberto e você comece a trabalhar isso melhor. Como é bom, né? Eu vi a alegria do Ronaldo com a mãe dele aqui. Como é bom a gente ter essa satisfação de estar junto, né? Como eu estou vendo o pastor Roberto feliz aqui com a Márcia aqui. Como é bom a gente estar junto, né? Como é bom a gente ter esse bom relacionamento com as pessoas. O teu relacionamento com Deus começa com o relacionamento com as pessoas, né? É o relacionamento horizontal e vertical. Horizontal, que é o nosso relacionamento aqui, ó. E esse relacionamento com Deus, um depende do outro. Depende do outro. Vamos ficar de pé em nome de Jesus, que eu já passei 5 minutos ali. Não, que nós aprendemos hoje que você pode estar matando alguém já aí dentro do seu coração. Mas hoje você tem a chance, ó, vai sair leve daqui, entendendo que Deus é na sua vida e que você vai melhorar as suas condições, vai melhorar o seu tratamento com as pessoas. Aleluia, aleluia. E que nós possamos trabalhar isso mais nas nossas vidas. O equipe de louvor está se preparando. Vai cantar um hino? Vamos cantar logo esse hino logo, e depois a gente finaliza. Vamos cantar esse hino logo? Vamos esperar mais um minutinho. Vamos cantar um louvor. Eu sempre gosto de cantar um louvor no final, e depois eu prometo que nós já estamos finalizando o nosso culto aqui, em nome de Jesus.